Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso Prosa Acadêmica. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. Já vou apresentar os nossos convidados, mas antes deixar aqueles recadinhos iniciais para você que está nos acompanhando aí no canal da Univale TV. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com o pessoal, compartilhe os demais conteúdos que são produzidos aqui na Univale TV. Vários programas, tem várias coisas novas surgindo também, além das nossas notícias rotineiras cobrindo a nossa universidade e a nossa região. Então, se inscreva no nosso canal. E agora eu já vou passar para os nossos convidados do Prosa de hoje. Olha que bacana, muito bonito ver essa mesa cheia. Professora Joana. Olá, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez, nossa parceira para todas as horas aqui no Prosa Acadêmica. Professora Renata Greco, seja bem-vinda. Segunda vez essa semana aqui no Laboratório de Rádio. É verdade. Já tinha participado do Elipse falando dos cursos de pós-graduação. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Professor Luiz, mais uma vez, seja bem-vindo. Hello, pessoal. E também contamos com o nosso querido professor Aruf, dá para dizer que é uma lenda dentro da nossa região, da nossa universidade, coordenador do nosso mestrado em gestão integrada do território. Recentemente esteve aqui na Univale TV participando de uma banca também de dissertação de mestrado, que foi muito bacana a iniciativa. E hoje a gente vai conversar um pouquinho. Só que eu gostaria de falar com o professor Aruf que ele está com o sexto sentido afiado. Porque ele chegou antes aqui dos convidados, começou a perguntar para a professora Joana, não, como que vai ser, qual que vai ser o tema. E ela falando aquilo, não, vai ser o prosa, legal, vamos falar do JITs, coisa tranquila. Ele falou, não, gente, isso não está correto. E o senhor estava certo. Você está no nosso quadro, o Diário do Professor, onde você vai ter um pouquinho da oportunidade de contar um pouco das suas histórias, seja em sala de aula, seja dentro do ambiente acadêmico, que será conduzido pelos nossos apresentadores, nossos co-hosts maravilhosos, professora Renata, Joana e professor Luiz. Então, para vocês, um ótimo papo, uma ótima resenha. Boa tarde, pessoal. Professor Aruf, mais uma vez, muito obrigado pela participação, né? Joana e Renata, a gente está aqui hoje com um quadro especial que a gente tem dentro do Prosa Acadêmica, que é o quadro Diário do Professor. Nesse quadro, o que a gente faz? A gente traz uma história que esse professor tenha para compartilhar com a gente a respeito das vivências, né, que acredito que são muitas, que ele já teve dentro de sala de aula aí. A gente chama isso de ocorrência do diário. Então, você vai trazer para a gente uma história, uma ocorrência vivenciada para compartilhar com a gente, aí a gente vai discutir esse caso, claro que com uma finalidade aí acadêmica, pedagógica, mas também de maneira prazerosa, trazendo reflexões a respeito dessas experiências. Depois a gente vai fazer algumas perguntinhas para você, tá? O ponto a ponto. E logo em seguida a gente vai pedir que você deixe uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Tome nota a respeito dessa ocorrência e de tudo que a gente discutir aqui. E o mais interessante também é que esse quadro, né, ele surgiu para trazer realmente a memória, né, para que esses professores sejam lembrados, né, e a gente pediu até que isso fosse gravado, porque a gente precisa guardar, né, nós vamos passar, né, e quando a gente valoriza aqueles que antes estiveram, a gente começa a dar um reconhecimento devido e a compreender essa trajetória, né? Eu acredito que seja uma das maiores inspirações que a gente pode ter, reconhecer também aqueles que vieram antes, que plantaram esse chão que a gente pisa, né? E como o diário é esse espaço de registro, né? Então, o diário do professor aqui para a gente fazer esse registro, até porque está chegando o dia dos professores, né? Nossa. Em outubro. E ninguém melhor para ser o nosso convidado que o professor Aruf. E lembrando que nós fizemos uma pesquisa entre os alunos e eu coloquei até mesmo na minha rede social, falei, gente, qual diário você gostaria de ter acesso para dar aquela espiada? Isso. Aí, professor Aruf, vários outros. Eu falei, gente, calma que esse diário vai chegar. Então, por isso que você está aqui, atendendo a pedido dos alunos, tá? Mandando um beijo ao pessoal do direito. Então, foi atendendo a pedidos também, né?
Chegou o grande dia. Vamos olhar esse diário. Professor Aruf, o que você tem para contar aí pra gente? Alguma história marcante, algo que te traz à memória aí, experiências legais nessa sua vida acadêmica, docente, para compartilhar com a gente? Abre esse diário e conta aí essa ocorrência que já aconteceu contigo. Esse diário é da vida acadêmica na universidade ou da vida como professor no geral, incluindo... No geral, você que decide. Não temos limites aqui. O diário é seu. Porque uma das primeiras experiências mais incríveis que eu tive foi quando eu comecei a dar aula. Eu estava recém-formado e eu fui... Isso tem muito tempo, né? A Joana colocou ali, nem muita experiência, esse aí é dos antigos. Mas, assim, foi uma experiência quando eu fui trabalhar na primeira escola, quando eu formei na UFMG, né, em 1981, então tem muito tempo. Tem um tempinho. Né, 42 anos atrás. Bacana. E voltei para Valadares, né, que eu queria casar, né, então... Terezinha. Nossa, mãe, para que você vai voltar? Vai fazer mestrado, vai isso, vai aquilo. Não, eu quero voltar. Para quê? Eu quero voltar, eu quero casar. Olha! Aí eu assim, não, mas para fazer aqui não precisa casar. Não, mas eu quero casar. Aí eu voltei, casei. E pior que eu casei sem trabalhar, né, porque eu... Desempregado. Meu sogro, meu pai, ninguém falou assim, não, espera, arruma emprego, trabalha. Ninguém me preocupou em falar isso. Eu acho que era o primeiro, estava casando, assim, aí, assim, todo mundo deu presente. Aí vários tios, padrinhos, vinham, botava dinheiro. A hora que eu contei o dinheiro, deu para me mobiliar a casa, viajar, só com os presentes que eu ganhei. Mas aí, no ano seguinte, eu comecei a trabalhar. E fui trabalhar na escola Carlos Luz, que hoje, inclusive, o JIT, né, a Univale e o programa JIT, o mestrado, faz um projeto de pesquisa, né, conduzido pela professora Celeste, que tem a escola, e é um egresso nosso da Univale, do curso de História, que, inclusive, é o diretor lá, né, do Carlos Luz. Eu estive lá há pouco tempo, a escola é completamente diferente da época que eu dei aula. Eu fiquei completamente impressionado com as tecnologias, com o recurso naquela época. Quando eu fui trabalhar lá, eu fui trabalhar substituindo um professor que estava antes. E aí e era como diz, lá no morro, né? A escola Carlos Luz fica no Morro do Carapina, fica no alto do morro, né? E eles falaram assim, olha, e tem aquele preconceito, tem aqueles estereótipos todos, né? Sim. E eles falaram assim, os alunos botaram o professor anterior para correr morro abaixo. Aí eu, assim, nossa, o que eu vou fazer? Aí eu acho que, assim, a primeira experiência foi a atitude que eu tomei, porque tinha um colega de República que foi professor e trabalhou numa comunidade lá em Belo Horizonte. Ele passou por uma experiência e aí eu levei isso em conta, né? E eu pensei assim, não, vou chegar lá, eu sou gente, eles são gente, né? Vou tratar isso como a gente trata qualquer pessoa. Isso. Não vou fazer nenhuma pré-noção, nenhum pré-julgamento antes. E cheguei, foi excelente, foi experiência, era uma turma de 7ª série, 8ª série, Renata. E esses alunos, com exceto de porque um dos alunos, não sei agora, mas ela foi por muito tempo, não sei se é ainda, chefe de licitação da prefeitura. Né? E um dia ela me falou assim, olha, da turma, dos 38, só um que se perdeu. Os 37 se deram, né, saíram bem na vida. E depois eu tive vários professores aqui na Univale, no curso de Ciências Sociais, né, final dos anos, eu entrei aqui em 87 na Univale e fui dar aula no curso de Ciências Sociais. E entre 87 e 1995, quando eu saí para fazer o doutorado, muitos desses alunos, que sendo meus alunos casos, foram os alunos aqui. Inclusive, outros formaram, né, foram dar aula em faculdade, outros foram... Né, ou seja, e incrível que, assim, de todos os alunos que eu dei aula ao longo
né, da minha trajetória no ensino médio e tudo, foi aqueles que mais marcaram, que até hoje, quando encontra, se identifica, se reconhece. Então, assim, essa atitude de que, né, primeiro, você tem que tratar os alunos com respeito. Segundo, você tem que ter um entendimento, né, que você tem aluno, né, de tipos diferentes. Às vezes você tem um aluno grandalhão e tudo, mas que às vezes você precisa tratar ele como menino. Né? Às vezes você tem um lá franzininho e tudo, mas você tem que tratar ele com o maior respeito à autoridade, assim, porque senão, né, ou seja, você tem que conhecer a turma, você tem que ter o domínio, né, que eles falam, né, o domínio da sala, né, que, ou seja, ao mesmo tempo dar o respeito e ter o respeito, né, nunca perder a autoridade, né? Isso aí. Então, ou seja, isso me estabeleceu. E eu fui dar aula lá no Caso Luz e, por incrível que pareça, fui dar aula na escola que eu estudei. O primário, né, que chamava Nederiça, depois eu acho que chama hoje Paulo Freire, né? Fica lá no Ganduqueiro. Ela ficava, era uma escola estadual que ficava na Rua São Paulo, depois funcionou ali onde que é a Igreja Metodista, na esquina da Rua São Paulo, com esse Israel Pinheiro. E, inclusive, eu fui dar aula nessa escola também. E a diretora era a mesma quando eu era... Nossa! Quando eu fiz. É porque eu levei muito tempo para fazer as 4 séries iniciais, Renato. É o diploma mais difícil. É o único diploma que eu tenho moldurado e pendurado. Eu levei 7 anos para conseguir. Então, esse tem um registro. Foi. Nem um doutorado eu levei tanto tempo. Esse aí foi... Nossa, mas 7 anos para fazer 4 séries. Meu Deus! Foi difícil. Né? Porque eu era um aluno bem comportado, bem disciplinado, né? Perceptível. Perceptível. Mas então a experiência assim, começou logo no início, né? E se deve muito também aos professores que a gente tem, tanto no colégio como na faculdade, né? Acaba você... São referências. São referências, é verdade, né? claro. E eu tomei pau numa disciplina na faculdade. Né? E o professor, não, você vai fazer, se você defender seus débitos, você vai ter que saber, você vai ter que ter conhecimento. Então, ele me desafiou e me reprovou. Essa reprovação foi fundamental, ou seja, eu não estou aqui para... Eu estou aqui para estudar. Engraçado que eu também tive essa mesma experiência. O professor me reprovou. Não, o professor me reprovou. Eu, né? Ai, meu Deus! Eu fui reprovada, né, numa disciplina, e ele falou para mim assim: não, eu acredito que você vai conseguir, você precisa dessa disciplina. Eu falei, gente, ai, que raiva. Aí eu pensei comigo, não, agora ele falando que eu não dou conta, eu dou conta. Eu peguei aquele negócio, estudei que não. E era concepções de linguagem, um trem mais abstrato da vida. E hoje eu utilizo a concepção de linguagem na fonoaudiologia. A minha foi a disciplina História Medieval. Nossa! E você, se você quiser, você vai ter que saber. Vai ter que estudar. Aí eu fiz a disciplina no semestre seguinte com ele, outra vez repeti. Ele sempre dava aula em círculo, eu sentava do lado dele, assim, para mostrar que ia estudar. Aí eu passei a estudar, assim, estou aqui fazendo história. Né? Podia ter feito qualquer curso, podia ter entrado em qualquer curso. Sim. Quando eu fiz vestibular, tive ponto, podia ter escolhido qualquer curso para entrar. Eu escolhi fazer história. Né? Meu pai está mantendo aqui em Belo Horizonte para fazer história. Eu não sei nem o que eu vou fazer com isso. O que eu vou fazer com essa história? Eu estou aqui para aprender história, então eu estou aqui para estudar. E essa atitude de eu estou aqui para estudar, né, foi decisiva, porque ela mudou, né? Eu troquei os colegas que eu andava. Né? Fica a dica aí, gente. Lógico, eu andava com uma turma legal, muito, muito legal. Descolada, mas todo mundo tinha sobrenome e ninguém se deu bem depois. Ninguém se deu mal depois. Né? Porque nós, brasileiros, infelizmente, ainda continuamos na monarquia, né? Não dependendo do sobrenome. Demais. Né? Mas não era o pessoal assim, mais focado no estudo. Espero que eles não estejam ouvindo isso. Né? E foi aí que eu me juntei com outra turma que estava focada em estudar, né? E aí fez a diferença, total. Aí eu também levei isso para a minha atividade como professor. Então, assim, a gente vive tudo. Então, assim, meu diário. Mas teve um fato, por exemplo, que foi interessante. Eu estava dando aula no Colégio de Bituruna, para terceiro ano científico, preparação para o vestibular. Eram 3 turmas, né? Chamei convidado,
Dei aula em 91, 92, era 93. Foi a última vez que eu dei aula para o ensino médio. Né? E tinha uma das turmas, era muito assim, a gente era muito ligado, então muita confiança, né? E tinha uma galera, inclusive, que eu saía com eles, né? Assim, saía, né? E tá. Aí um dia eu estou dando aula, andando pela sala, e eles estão rindo. Gente, o que esses alunos estão rindo tanto? Aí quando eu olho para trás, eu tinha colocado um rabinho de... Descolado. Opa, a intimidade, tá vendo? Dá dinheiro, mas não dá intimidade. Eu levei numa boa, na brincadeira, claro. Né? E outra coisa que a gente aprende também, assim, que aluno é aluno, independente da idade que ele tem. Incrível. Ele entrou para a sala de aula, virou aluno. Aruf, eu brinco assim, que sentou naquela carteira. Parece que a gente processo mágico, sabe? Vira aluno. A gente vira. Se a gente sentar ali... E aluno não tem piedade de professor, aluno não tem dor de professor, aluno não tem compreensão de professor, não quer saber, né? E se puder aprontar com o professor, apronta. A gente fez isso quando era aluno também, então é normal. Né? E eu fui dar aula na pedagogia. Eu dava aula nas ciências sociais, mas pediram para me dar uma disciplina na pedagogia. Naquela época, pedagogia, bem diferente de hoje, tinha a parte de formação de inspetor, formação de supervisão, né? Fazia 2 anos comum, depois dividia. Isso. Eu dava aula para uma turma, devia ter uns 50 alunas. Todas professoras já... Né? Sim, é bem o perfil. Formada, né? No normal superior, não, no normal, né? Ensino médio. Ensino médio, professora já, maioria bem mais velha do que eu, né? Aquela mulherada. Bastante. Olhava assim, aquela mulherada. E o professor Joaniel era bem magrinho em relação ao que eu sou hoje, né? E aí, assim, elas conversavam demais. Será? Por quê? Né? Aí eu pensei, gente, como que eu vou dar aula para essas professoras? Aí eu tive um estalo, eu vou tratar ela como elas tratam os alunos dela. Como eu já tinha visto, né, que eu dei aula eu vi elas tratando lá no colégio estadual, quando eu dei aula no estadual, eu mesmo no Bituruna vi as professoras, e lembrei das minhas professoras do primário, claro. Né, que é brava, né? Levanta a voz e fala bravo. Fiz a mesma coisa, Renato. Não, funcionou direitinho, Joana. Elas passaram a ficar comportadinhas. Gracinha, gente. Comportadinhas. Pior que é. Né? São experiências assim. Mas um fato dos mais marcantes não aconteceu comigo diretamente. Mas aconteceu com um colega, né, do curso de Ciências Sociais. Na época, a estrutura era o departamento, né? Eu era, inclusive, chefe do departamento. Aí, esse professor, né, ele era muito rigoroso e exigente, né, em termos do desempenho dos alunos. E os alunos estavam revoltados com aquilo, porque tinha alguns professores muito cooperantes com os alunos, né? E os alunos resolveram fazer uma manifestação de boicotar a aula dele. Ele chegou para dar aula, tinha cartaz fora, né? Professor, ele chamava Francisco Constantino, né? E pedindo a saída dele, uma pressão sobre ele. Na época, o reitor, né? E era também presidente da fundação, era o Hermírio Gomes, né? O Hermírio falou assim, olha, o professor fica, se vocês quiserem sair, nós entregamos a transferência, basta vocês quiserem. Né? Ninguém é obrigado a ficar, não. O professor vai ficar. Não. Né? Aí os alunos botaram, como diz, né? Abaixaram a cabeça e voltaram. E aí o seguinte, isso era o quê? Terceiro período. Na hora da colação de grau, quem foi o professor escolhido para ser titular e tudo? Sim, o professor. Não foi bonzinho, mas foi esse. E eles fizeram, no discurso deles, falaram que eles, né, devem o aprendizado dele, a formação dele, ao professor Francisco Constantino. Que legal. Né? Que não transigiu com a banalidade, que não transigiu com a mediocridade. Então é isso, a gente não pode transigir com isso, né? Porque a função nossa é isso. Então, assim, a gente vive isso o tempo todo. Eu vivi isso terça-feira, com a turma do primeiro período, né? Terça-feira foi ontem, né? Foi. Foi ontem à noite. Hoje é quarta e sexta, né? Isso, hoje é uma sexta-quarta, né? Quarta, eu vivi sexta. com eles. Aí, assim, e a gente usa estratégias para poder lidar com isso, né? Como eu sei que muitos trabalham,
né, a turma da noite, né? Então, assim, ó, vocês não foram bem, tiveram bom desempenho, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um investimento em vocês, né? Então, eu vou completar o que está faltando em vocês, em troca, vocês vão desse adiantamento, vocês vão fazer isso para recuperar também o conhecimento da coisa que vocês não estudaram. Isso. Aí eu fiz, eles aceitaram, acharam assim, aí eu revi tudo com eles. Ou seja, a gente, o tempo todo tem, assim, porque o que eu falo com eles, né, lá no direito, isso é claro, mas serve para outras áreas também. Hoje é muito diferente, 40 anos atrás, 30, ou mesmo 20 anos atrás, né, mas na área do direito isso é claro, né? Se o aluno tiver uma formação, não tiver uma boa parte formativa, né, que as disciplinas de formação dá, né, ele, por mais que ele saiba o código, saiba as disciplinas dogmáticas, né, esse chat GPT vai fazer melhor do que ele, né? Aí vai fazer melhor com ele, que já tem muitos experimentos assim que mostram que peças, né, petições, que peças, né, jurídicas são melhores feitas, né, quando se compara o desempenho. Então, a única forma de nós humanos termos um diferencial é nós termos aquilo que não existe, que é a capacidade de criar, a capacidade de inventar. Mas para você ter isso, você precisa ter uma boa formação. Então, eu fico pregando com eles. Hoje em dia, eu sou da saúde a gente pregador. fala do raciocínio clínico, né? Pega e aplica aqui pra gente, porque não adianta saber só a base se ele não souber interconectar com relação às características humanas, né? Porque nós temos essas peculiaridades e e essa ação diferenças. reflexiva, né? Que a inteligência artificial não tem. Não tem, exatamente. É a parte da reflexão. Professor Aruf, me chamou muita atenção 2 pontos das histórias que você trouxe aí do seu diário que foi aberto. Primeiro, né, do nosso potencial de sermos catalisadores da mudança de vida das pessoas e desses alunos. Quando você traz esse contexto aí, né, do respeito, porque vinha ali de uma situação de preconceito da turma numa característica de vulnerabilidade socioeconômica. Você chegou e tratou eles ali, né, como seres humanos, e não há diferença aí, de fato, não há. Isso trouxe aquele sucesso que a gente viu depois. E você falou também da leitura da turma, né? Daquele aluno que é mais fortão, do outro que é mais magrinho, mas as personalidades e as características deles são diferentes. Eu tenho que aprender a filtrar para lidar com isso. Eu, aproveitando esse gancho aqui para partir para o próximo tópico do nosso quadro aí, né? Desse ponto a ponto, queria te fazer uma pergunta. Com sua experiência, quais estratégias você utiliza justamente para fazer a leitura desse perfil de turma? Porque o que você falou é que a gente tem que interpretar ali eles e perceber para poder lançar mão de formas de abordá-los, como foi com as professoras lá, né? Você viu que elas, quando tratadas como elas tratavam seus alunos, você conseguia ter o controle. Eu não sei responder isso, não. Não é possível, sabe? Sabe por quê? Porque essa é uma característica. Não é porque é uma característica. Como você faz a leitura da sala? Porque é o seguinte, como eu era um menino muito magrinho e muito franzininho, né? Eu tinha que usar estratégias para lidar com as outras pessoas. Então, isso é uma intuição que a gente vai desenvolvendo. A sensibilidade. Eu tenho uma facilidade de observar, né, o comportamento do outro. Né? Então, talvez a observação comportamental. Mas assim, como eu faço isso, né, por que eu desenvolvi isso, eu nunca... Né, porque quando você é professor, você vive várias situações. O aluno pode submeter o professor a várias situações. Né? A gente já viveu situações, por exemplo... Né? Tem umas que eu não posso nem contar aqui. Mas de aluno fazer. Essa parte do diário não pode ser aberta. Né? Nem vai pedir aquela pra coisa briga. que a gente só conta na mesa do bar ali, depois de tomar uma. Seu, né? O microfone. Mas você não pode perder nunca o rebolado, né? Verdade. Porque o aluno faz para te provocar. Não. Né? Então você tem que manter a postura. E eu acho que a questão fundamental é assim, você está com uma turma lá de 30, de 20, né? Ou de 50 alunos, né? Eu acho que é ter um olhar sobre eles. Né? Tá ali de fato presente quando você estiver com eles.
né? E aí você é uma coisa que você tem que estar antenado, observando isso, né? A gente percebe que tem pessoas assim, que muitas vezes estão ali cumprindo uma obrigação. Não, você é professor. Tabela. Professor, você tem que estar envolvido totalmente naquilo que você é professor. Então, você tem que ter o compromisso, você tem que ter o compromisso com o aprendizado do aluno, você tem que ter o compromisso com o aluno, você tem que ter o... Quer dizer, isso eu acho que é fundamental. Tudo que eu faço é um momento que eu tenho maior satisfação, maior alegria, eu me sinto melhor. E que eu entro na sala de aula, eu não tenho problema, não tenho preocupação, eu não penso nada fora da sala de aula. Eu estou inteiramente ali. Vez, eu também. Eu estou inteiramente ali. Amo sala de aula. Professor, né? Então, assim, eu sou um professor, assim, às vezes eu sou bravo demais, né? Até me apelidaram no jeito malvado. Malvado favorito? Que delícia. Né? Às vezes eu cobro rigidamente, né? Por exemplo, ontem, coincidentemente, eu saindo da minha sala, do meu período, o professor Mauro estava conversando com os 3 alunos né, do terceiro período, que eu já tinha dado aula para eles, né? Sim. Aí eles me chamaram, aí conversa aqui, aí eles falando assim, olha, você falou, ô professor, uma vez você falou assim que a gente tem que, quando a gente entra no direito, a gente tudo é mocorongo. Que a gente tem que, 5 anos a gente vai desterritorializar, que você tem que sair do que você tem que estar você é aberto para deixar aquele lugar, né? E para se reterritorializar lá na frente como um advogado, um procurador, um promotor, um juiz, né? Você tem que ter essa transformação. Aí nós nunca esquecemos disso, só o nome do nosso grupo da turma. Turma direito dos mocorongos. Que tudo! Mas o projeto é deixar de ser, né? Eu até expliquei de onde que veio essa palavra, né? O pessoal do Tio de Guerra, o sargento, antigamente, que chamava aqueles recruta meio devagar de mocorongo. Eu vou reforçar o destaque que o Luiz deu a essa questão de trabalhar, né, seja qual for o público, mas numa situação também desse estudante em vulnerabilidade social, e de algo que o Aruf trouxe, que eu vejo, a gente vê que está na fala dele o tempo todo, que é a valorização do conhecimento, né? E isso remete a Freire, né? Quando Freire fala de emancipação, ele está falando da importância do saber, que o professor não pode abrir mão de oferecer e cobrar esse saber, né? Que é isso que vai dar a ferramenta, que vai dar a condição desse estudante se emancipar e buscar essa avanço. Eu acho que o fundamental, assim, aquele estudante que a gente tem, a gente não pode querer ter o estudante ideal. Isso. Né? Então, quando eu fui ali, por exemplo, na primeira nessa experiência lá na comunidade, né, no Carapina, fui dar aula no Casulo, eu não os vi diferente de nenhuma realidade, de nenhum outro. Assim, eu não vi eles como, né, vulneráveis, eu não vi eles como precisando, eu vi eles normal. Como, né, eu acho que, lógico, você ter 22 anos ajuda isso, né? Ajuda você ver tudo normal, né? Além do que isso é muito da geração 70, essa coisa de pensar o mundo e pensar o outro assim, né? Dentro dessa visão crítica, né? É muito, né, de parte daquela geração, principalmente quem se envolveu com movimentos, né, de juventude, movimentos era um período de ação, de muita efervescência. Muito bacana. Movimento grupo de jovens, essas coisas, né? Então, assim, nessa época a gente fazia trabalho como grupo de jovem no Morro da Orelha, aí sim era uma comunidade pobre, na época, ela existe ainda hoje lá no São Raimundo, mas naquela época pessoas não têm noção do que é pobreza, né? Porque hoje você não encontra as situações, né? Comunidade que não tem água, não tem esgoto, não tem médico, não tem energia elétrica, não tem residência de direito, né? Hoje em dia o Estado está muito mais presente, o poder público está muito presente, as políticas públicas estão presentes, não tinha políticas públicas. Então você tinha uma massa da população, então para o Carapina, né, comparativamente,
né? Estava muito melhor. Ele era centro. Sim, Sim. em relação, Ele era né? centro. Sim. Ele não via como uma periferia, não sei o quê, porque a periferia estava lá, que não tinha nada. Né? Não tinha escola, não tinha nada. Então, assim, mas assim, tratar o outro como o outro igual a mim. E não como o outro coitado, o outro que está precisando, o outro que está carente. Nunca isso. Né? Depois, o conhecimento não tem a ver com classe social. Isso. Né? Você tem uma turma, né? Você tem uma turma lá de 40 alunos. Você vai ter a mesma proporção, independente se você dá aula no Colégio Bituruna, está dando aula, seja onde for. Você vai ter aqueles com bom desempenho, na faculdade é a mesma coisa, não muda, né, Joana? Não muda, né, Renato? Não muda nada. Você vai ter uma porcentagem que tem um desempenho acima da média, você vai ter uma porcentagem que tem, por várias razões, estão lá abaixo, porque não tem vontade, ou está ali por obrigação, ou não tem. Você vai ter uma média, você não pode dar aula só, né? Você não pode ficar preocupado só de cá, mas você tem um compromisso de pegar os de baixo, puxar para cima, né? E garantir para todos. Então, acho que essa é a nossa obrigação. A gente não escolhe o aluno, a gente dá aula e ensina para o aluno que a gente tem, faz ele crescer. Né? Então, e nunca vê faz essa coisa. Assim. Então, acho que isso é uma obrigação nossa como professor. É isso. A gente já pode ir para o ponto a ponto? Bora. Vamos embora? Colocar alguns pontos. Vai lá, ponto a ponto. Mas eu queria matar só uma curiosidade aqui. Aruf, reza a lenda. Você foi história, né? Sim. Isso. E você é muito bom de exatas também, é verdade? Você Não, tem um carinho aí com a matemática? Quando eu ia fazer física. Isso. Né? Eu sempre gostei de física, gosto de física. Já tive mais tempo para ler, né? Para acompanhar as questões na física. Né? Que legal. E era bom de matemática, né? Nunca tinha pensado em fazer história, né? Você pensava era esse outro lado? Fazer física. Olha só. Quando eu fui para Belo Horizonte fazer o terceiro ano lá, fazer vestibular, aí quando eu fui matricular lá, foi quando deu o primeiro vestibular por área separada. Eu disse, gente, eu vou matricular com o povo da medicina, que vai fazer medicina, porque vai ser onde vai ser mais puxado. Porque como eu não tinha estudado nada até então, eu tinha um ano para aprender tudo. Né? Eu estava na minha cabeça, e realmente eu estudei, né? Aí eu matriculei com eles. Mas a minha ideia era fazer física. Aí, há uma semana de encerrar a inscrição para o vestibular, eu tinha que fazer a inscrição. É uma situação de privilégio, eu podia escolher qualquer coisa. Né? Eu não tinha que escolher porque eu tinha que pensar em profissão, não tinha que escolher que eu tinha que pensar em trabalho, que eu tinha que pensar em futuro. Não precisava pensar no futuro, eu tinha que escolher uma coisa que eu simplesmente queria fazer. Né? Eu podia fazer isso. Né? E aí, uma coisa me intrigava, entender, né, o porquê de algumas coisas. Porque como eu tinha vários colegas, a gente saía, bebia cerveja, e eu escutava as coisas sobre, né, relatos sobre as histórias aqui de Valadares, da região, e aquilo não tinha encaixe na realidade, não tinha encaixe na lógica, né? E às vezes a gente escutava as coisas assim, gente, eu quero entender como que eu... Então foi por curiosidade, para entender que os processos humanos, né, as dinâmicas humanas, o que aconteceu. Então, ou seja, aí eu escolhi fazer história para saber história. Por isso que o professor que me deu, né, a reprovação quando eu estava no segundo período foi fundamental, porque eu pensei, gente, eu vim para cá para estudar, então deixa eu estudar, fazer o que eu vim fazer. Aí eu fiquei assim, aí eu passei a ser uma pessoa estudiosa. Que legal. Que muda tudo, que eu acho que essa atitude de ser estudioso, né, é uma decisão pessoal. A gente não sei se a gente consegue levar o aluno a tomar essa decisão. Mas é uma decisão que todos temos que tomar em algum momento, porque isso vai fazer o divisor de água. E é engraçado que você fala isso. Eu lembro que meu pai dizia assim, uma das formas de você se sentir seguro na vida é estudando, minha filha. Então, é só estudando que você vai se sentir seguro. E não ter aquele sofrimento que você tem que sentar e estudar, não. Você tem que falar, graças a Deus, agradece a Deus. Meu pai falava assim,
sentar esse seu momento. Agora eu posso contar um outro casinho? Uai. Porque é o seguinte, uma experiência interessante que eu tive, eu lembrei dela porque foi uma experiência que aconteceu ontem também, né? Eu dava aula no curso de Ciências Sociais, os alunos, assim, eu quis facilitar para os alunos. Então, vou dar uma prova diferente. Eu vou dar uma prova dissertativa, puxada. Eu vou formular uma prova, tipo uma prova de ensino médio, com questões múltiplas escolhas e tudo, né? Uma prova assim, tranquila. Aí foi uma decepção. O resultado foi péssimo. Né? Porque eu dei, por exemplo, um gráfico. Dei uma tabela. Dei algumas coisas. Eles tiveram dificuldade de ler isso. Então, assim, foi um aprendizado que eu tive, que a leitura não é só das palavras, que a leitura... E depois eu acabei lendo um artigo, coincidentemente, de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, eu não conheço nenhuma feita para o Brasil, em que eles mediram a capacidade de leitura. Então, por exemplo, independente da escolarização, tem ensino superior, tem ensino médio, mas, por exemplo, a leitura, né, de compreensão de um texto, né, simples, em que a pessoa tem que ser capaz de ler e dizer claramente o que trata o texto. Né? Impressionante, só 9,9% foram capazes de fazer isso plenamente. Né? Mas quando foi para um gráfico simples, só 4,7% foram capazes de ler aquilo. Eu tive experiência concreta diferente. Para você ter uma ideia, tinha uma questão, eu dava aula de história, mostrava o resultado eleitoral de 1933 na Alemanha, em que os votos, né, haviam migrado do centro para os dois extremos, né, para um extremo o Partido Nazista, que acabou sendo vencedor, e o outro extremo o Partido Comunista. Né? Portanto, houve uma radicalização, é claro, ali mostrando a tabela. É evidente, só olhar a tabela, o voto está aqui, não está no centro. Você tinha que responder, né, que houve esvaziamento do centro. Né? A maioria não conseguiu responder isso, ler a tabela simples, a pesquisa. Ou seja, então, assim, eu acho que o nosso compromisso como professor, né, e isso eu vivenciei durante muito tempo, é conseguir convencer o aluno que a verdadeira aprendizagem está na leitura, na capacidade de leitura. Ele tem que, se ele não ler, ele não vai ter o diferencial, ele não vai ter a formação. E é assim, e ninguém sabe tudo, ele tem que se ler sempre. Eu vivi isso ontem. O aluno veio me perguntar na prova, professor, e é um aluno extremamente capaz, super estudioso, ele é diferenciado, né? Impressiona nesse ponto, né? Ele vem discutir questões mais complexas, né? Mas ele veio e me perguntou o que significava uma palavra simples, que na minha ideia seria óbvio que ele soubesse aquela palavra. Mas aquela palavra nunca passou por ele. Isso. Né? Então a gente tem que estar sempre lendo, sempre estudando, sempre curioso, porque a gente vive isso, eu vivo isso. Eu estou, né, com esse tanto de tempo de repente eu encontro uma palavra que eu nunca encontrei com ela, ou que nunca pensei nela, ou que nunca tive curiosidade, ou um fato, ou umas circunstâncias, né, como um dia desse, vendo uma coisa rápida sobre o Padre Vieira, Antônio Vieira. Eu nunca preocupei em saber quem foi, de fato, o Padre Antônio Vieira, né, de conhecer qual que é a história dele. Isso me deu uma curiosidade. Ai, que gostoso. Aí eu fui lá saber, pesquisar o Padre Vieira, eu fiquei impressionado. Porque eu ouvi falar que lançaram um filme, documentário, né, sobre a vida dele. Nossa, que pessoa fantástica. Que legal. Para mim, ele era um dos jesuítas do período, e tudo é isso, né, colonial, né, que o Nóbrega, o Vieira, o Nóbrega, o Anchieta é do século XVI e ele é o jesuíta do século XVII. Mas nem sabia que ele tinha estudado na Bahia, que ele tinha sido professor, que não sabia nada dele. Ou seja, então a gente está sempre aprendendo. E a gente, às vezes, não encontrou com certas palavras, não encontrou com certas questões, né, da nossa área ou de outras áreas. Então, a gente tem que estar sempre com a curiosidade. A gente poder despertar isso no aluno é o ideal.
E aí a gente tem... Eu acho que, mesmo a gente não tendo dito ponto a ponto, né, mas já tem 2 pontos aí que estão provocando, né? Que o Aruf me fez lembrar do Enádio, nossos estudantes. Eu também. Verdade. Você falando da Que interpretação essa interpretação E a visão dos resolutiva, diferentes né? tipos A de visão texto. E a maior resolutiva. dificuldade que a gente percebe quando faz um trabalho com os estudantes é a interpretação de gráficos. Né, desse outro tipo de texto. São os textos multimodais, né? né? Texto também, mas Que são desses textos outros, multimodais, são as novas formas de ver um texto, né? E aí esse tipo de questão. E na hora que ele falou, né, assim, deixou de ser aquela prova mais dissertativa para ser objetiva, os nossos alunos, muitas vezes, eles acham que o objetivo é melhor, né? Não, é mais difícil. E ela é muito mais difícil. Eu descobri que tem que treinar o aluno nisso, porque, por exemplo, quando ele vai fazer a prova da ordem, as primeiras fases, né, sempre são, né, questões objetivas. Ele tem que vivenciar isso aqui na graduação para dar conta dessas provas que eles vão fazer após, né? Após a graduação. Estamos nos comunicando por telepatia. Agora aqui, no ponto a ponto, né? Vamos lá. Eu vou falar uma palavra, aí a gente pode girar, tá? Para não ficar muito aqui, não ficar, né? Não ficar muito centralizadora. Você é meio freudiano. Eu vou falar uma palavra e você vai dizer o significado dela em uma outra palavra. Por isso que é ponto a ponto, tá? Eu falo uma palavra e a primeira que vier na sua cabeça, você põe aqui nesse diário. Beleza? Eu sou meio, Não. Eu vou falar uma palavra, você fala outra. Vai ser substantivo. Ok? Mas tem que ser rápido. Ponto a ponto. Território. Gestão. Gestão. Não, gestão. Vai lá, Renata. Uma palavra. Reterritorialização. Se refazer, se reinventar. Vai lá, Luiz. É uma palavra pós-graduação para você. É querer estudar, querer aprender. A última para fechar. Terezinha. Essa foi igual que baixo. Essa daqui eu tinha que fechar. Aí, Terezinha. Ai. Agora você acertou. Agora eu quero saber. Meu estar no mundo. Gente, que lindo! Que lindo! Maravilhoso. Nossa! Mas eu tomo nota? Tome nota. Tome nota é agora o momento que você deixa um recadinho aí para os nossos ouvintes. Recadinho do coração. Toma nota desse recado tão importante para ficar gravado. Apesar de que você já trouxe porque várias esse momento é o mensagens momento aqui, que você vai né? registrar esse diário. E eu tenho certeza que várias outras pessoas vão assistir, vão se ver também, né, na pessoa do professor. E a forma que você tem para poder... a sua assinatura do diário. Eu vou dar 2 recadinhos para professor e para aluno. Isso, pode. Ótimo. Né? Para professor, ser professor é ser profissional. Portanto, tomar a função de professor como uma profissão do qual você é absolutamente o único responsável pelo seu próprio desempenho. Né? E ser professor exige vários compromissos. Né? Desde o compromisso de preparar a aula, de ensinar, até o compromisso de corrigir a avaliação, que é cansativo, demais. Lançar, né, em tempo, né, as notas, ou seja, é o conjunto disso, né, que faz o profissional. Então, ser professor, né, é ter compromisso profissional, né, com essa condição, né, com essa condição. E para o aluno, eu deixaria o recadinho o seguinte: não existe solução, não existe caminho outro, né, para o crescimento, para o conhecimento, para o aprendizado, para o sucesso profissional que não esteja ligado a ler. Né? A leitura foram, né, desde que o homem surgiu, né, lá milhões de anos, desenvolveu, desde que ele chegou no período paleolítico, desde que ele chegou no período neolítico, há 10 mil anos atrás, né? Ele vai desenvolvendo, vai se organizando, até o momento que ele inventa a escrita. Esse é o momento decisivo da história humana. Então, a partir da escrita, que ele pôde criar literatura. Então, quando eu falo ler, não é só ler a matéria de estudar, não.
ler literatura, faz toda a diferença, né? Ou seja, a leitura é fundamental. Então, ou seja, hoje nós estamos com risco, porque muitas vezes fica a leitura curta, o texto curto, por causa da rede. Isso. Né? Por outro lado, eu vejo os alunos, eu tenho reparado isso, Joana, nos últimos 5 anos, que eu sempre pergunto, né, se gostam de ler, se não gostam de ler. Né? Então, o recado vai para os homens, principalmente, porque quando eu pergunto isso, uma ou outra exceção das meninas não gostam de ler. Quando eu pergunto para os rapazes, uma ou outra exceção gosta de ler. Então, nós estamos vendo hoje aqui, tem uma vez que eu até briguei, foi uma coisa até engraçada. E eu briguei com o melhor aluno, você é doido, é o melhor aluno. Eu briguei com ele para você ser exemplo. Mas assim, quando a gente vê que as mulheres estão ocupando os cargos de promotoria, os cargos de juiz, os cargos de delegado, os concursos da PF, né, que eles adoram, né, PRF, principalmente, que elas estão... Qual a diferença, gente? Né? Então, ou seja, essa gostar. E tem uma geração aí que está gostando de ler mesmo, e está lendo. Verdade. Né? E eles se apaixonam lá no curso de Direito, lá com a APS, com o Seminário Integrador, que é literatura, né? Se apaixonam com isso. A leitura é fundamental. Então, esse é o recado que eu dei. Leiam. Eu acho que esse recado não é só para os alunos. Tem tudo a ver com... Não estou puxando o saco aqui da Joana, não, viu, gente? Não combinei nada com ela, não. É o meu pensamento, de verdade. E a literatura, realmente, isso que nós estamos fazendo aqui é uma literatura, né? Porque um dia ela vai ser contada, né? Eu adoro criar contos, gente. Então, o Aru faz parte de um conto meu, que depois eu vou compartilhar. Vai virar uma radionovela, que eu chamo de Senhor H. E aí, eu sempre crio um apelido para os professores, então ele faz parte também aí do personagem. Ele não conhece o conto, não. Espero que ele goste desse personagem. Em breve? Em breve. E é claro que eu agradeço demais, professor Aruf, por estar conosco aqui, dividindo esse diário. Vamos fechar o seu diário com essas 2 mensagens maravilhosas, né? E aqui fica o nosso respeito, nosso reconhecimento, né? E admiração. A admiração, porque eu acho que quando a gente reconhece aqueles que vieram antes, eu acho que a nossa percepção, aquilo que a gente deseja ser também, eu acredito que a gente tem um olhar diferenciado, respeitando o seu tempo, respeitando o momento, né? Então, gostaria imensamente de agradecer ao professor Aruf por estar conosco numa prosa tão descontraída, aqui no quadro diário. Professor, dentro do Prosa Acadêmica, que você pode presenciar todos esses registros. Então, agradeço demais essa disponibilidade. Renata, fecha para nós, então. Vamos Luiz lá, também. né? Agradeço como participante do fã-clube antiga, tá? Outro dia eu lembrei o Aruf, eu fui secretária do Aruf, ele nem lembrava. Quando ele foi diretor do Centro de Ciências Humanas, né? E desde aquela época, e até antes daquilo, já tinha toda essa admiração e esse carinho. Eu sou mesmo parte desse fã-clube. Então, agradeço demais esse momento hoje. Sim, reforçar o agradecimento das meninas pela participação, admiração. Eu sou o mais novinho aqui, recém-chegado, mas ainda assim a mente, fazendo um boom com tantas informações legais e tantas mensagens. Boa. É isso, a história boa pra gente guardar. Viu, pessoal? E até o próximo Diário do Professor. Quem será? Eu não sei. Aguardem. Tchau, Beijo! tchau, pessoal. Beijão. Tchau.